O letramento foi o tema da reunião de trabalho pedagógico coletivo na Escola Estadual Odete Fernandes. Mostramos na primeira reportagem do programa de hoje. A discussão sobre esse tema faz parte do Ensino Médio em Rede, um programa da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Ao todo, cerca de 58 mil professores do ensino médio regular participam do Ensino Médio em Rede. É um programa que discute as questões da reflexão na formação docente, o letramento e a competência leitura dos alunos do ensino médio e também como a escola tem olhado para o seu currículo, para os indicadores de avaliação lá na escola média. Uma parte do curso é realizada de forma presencial e os recursos tecnológicos são utilizados na formação à distância. São as videoconferências, realizadas pela Rede do Saber, que lança mão das diferentes tecnologias nos múltiplos espaços geográficos de São Paulo para mobilizar as equipes locais, PCP, professores coordenadores, supervisores de ensino, diretores, dirigentes, professores, disseminando aí os programas de formação e garantindo a interlocução. Nesse encontro, diferentes grupos formados por coordenadores pedagógicos leem e debatem textos. Eu acho que é uma coisa assim, mais pro lado assim, trágico. Então 11 de setembro pode ser, esse texto pode estar falando de 11 de setembro. Em seguida, os grupos começam a elaborar as conclusões e, nessa hora, a prática pedagógica é discutida. E essas discussões têm iniciado já uma nova postura do educador diante das situações conflitivas, muitas vezes até que temos nas escolas. A gente precisa ter conhecimento de um campo semântico, aquela leitura prévia, aquele conhecimento prévio do aluno, para que ele possa entender, porque muitas vezes nós levamos um texto para a sala de aula e ele não entende. No ensino médio em rede, a formação de professores, coordenadores, supervisores de ensino e outros profissionais ocorre simultaneamente. Nós temos dificuldade de horário, de trabalho, e a partir do momento que nós estamos aqui interagindo, nós levamos conhecimento para a nossa escola. Vem trazer para os professores subsídios para que eles possam desenvolver novas atividades, novos conhecimentos no ensino médio, né? E que eles estão, assim, aproveitando bastante. Professora Maria das Graças, eu queria aproveitar o vídeo para trazer uma situação contrária, que é uma pergunta da Nizete de Icatu, lá no Maranhão. Gostaria de saber como podemos motivar professores que não estão abertos para as mudanças na prática pedagógica e se mostram indiferentes e relutantes para a participação na formação continuada, que é uma situação completamente diferente da que vimos no vídeo. Esse é um desafio. Creio eu que o mais importante é perguntar por que esses professores estão tão pouco motivados a mudarem suas práticas ou a participarem de programas de formação continuada, né? Me parece que uma das respostas possíveis pode ser que as estratégias utilizadas, na maioria das vezes, elas partem do pressuposto de que o professor não é o protagonista do processo. Né? Esse programa de formação, ele parte da lógica do sistema, ele parte da lógica de cima para baixo. Então, o professor acaba, né, rechaçando um pouco a possibilidade da formação. Eu acho que é um processo de conquista para que ele possa romper com isso, né? Mostrar a ele que ele é produtor de saber, que ele tem um saber e que ele pode ser o protagonista da própria formação. No momento em que se pergunta a ele quais as necessidades daquele professor, como ele acha que deveria ser um programa de formação continuada para aquele espaço de trabalho, né? Está se dando a esse professor vez e voz. E me parece que esse é um primeiro passo, né? Porque é um primeiro passo que inverte a lógica. Em vez de usar a lógica de cima para baixo, ou seja, do sistema para a escola, para o professor, eu vou estar usando uma outra lógica, de perceber, junto com esse professor, quais são as necessidades e quais os caminhos possíveis. E aí me parece que esse é um primeiro passo, só um primeiro, mas essa conquista vai levar tempo, certamente. A participação agora é da Joana, do Maranhão. Oi, Joana. Boa noite, especialistas. Sou Joana Costa do Nascimento, do Teleposto do Salto para o Futuro de Guimarães, no Maranhão. E a pergunta é o seguinte:
Nós sabemos que a formação contínua, ela fortalece a escola enquanto espaço coletivo. Então, nós queremos saber como motivar professores para um pensar reflexivo de sua formação contínua, visto que há muitos professores que não se interessam. Então, quais são as propostas que vocês sugerem diante disso? Joana, muito obrigada pela sua participação. Bom ouvir vocês de Guimarães aí no Maranhão. Liga mais vezes, viu? Fico muito feliz de ouvir vocês aqui no Salto. Obrigada, Joana, pela sua participação. Professor Uirá, a questão vai no que, né, já trouxe a pergunta anterior, né? Como motivar, como incentivar, como o professor, fazer com que o professor participe desse processo de fato nas escolas. Como é que você vivencia isso? Eu acho que é muito do que a Maria das Graças já falou mesmo, né? Eu não sei, é muito complicado a gente pensar, né, em organizar algo que interfira na vida de uma pessoa sem ser capaz de perguntar a ela o que lhe é importante, né? Então, acho que em qualquer aspecto é muito importante que participe, né, o professor, né, da organização, do planejamento, da decisão de como é que deve ser essa formação. Isso é uma coisa extremamente fundamental, assim como também acho que na própria dinâmica das aulas, né, de você trazer o aluno para a própria construção dessa dinâmica. Então, quando a gente pensa nessa questão da motivação, a gente também tem que perceber que se tem um sistema social que está interferindo aí na dinâmica da vida desses profissionais, né, depende também do indivíduo, um pouco, né, a tomada de decisão disso. Né? A gente não pode jogar a responsabilidade nem toda no professor, nem toda no sistema, nem toda na sociedade, nem toda no indivíduo. Acho que os dois é uma dialética aí que depende, né, um pouco dos dois lados. Então, se a gente está pensando na formação, se tem que haver, né, uma organização da escola, né, uma abertura da escola para estar dialogando com esses profissionais o que lhe é importante. Ao mesmo tempo, profissional, ele tem que, de alguma forma, também ter algum tipo de abertura para poder modificar a sua vida, né? Porque é a sua profissão, né? Antes de tudo. Como qualquer profissional, ele tem que lidar com aquele trabalho, né, diariamente. E, enfim, se para ele aquilo é uma coisa desagradável, né, talvez o problema seja a profissão, certo? Então, se não for, então acho que qualquer pessoa é passível de ser, vamos dizer assim, seduzida, atraída uma discussão. E de querer ser motivada a exercer essa sua profissão com prazer, né? Exatamente. Aí eu tenho uma pergunta da Regina Calandrini, que é orientadora de aprendizagem do Pará, de Belém do Pará. Obrigada, Regina, pela sua participação, que diz: o que podemos fazer para despertar no educador a importância de seu papel também como pesquisador do conhecimento e seu valor enquanto ser filosófico-político nesta área, não perdendo de vista o relato de suas experiências, que são muitas vezes maravilhosas na sua ação com o aluno. Professor Evandro. Eu queria partilhar essa reflexão com a Regina a partir do que o Irá estava colocando, que em parte esta motivação, esta necessidade depende da identidade profissional que o professor constrói para si. Quer dizer, o que isto representa em termos de dar sentido e dar significado à própria existência. Como a Regina diz, como é que nós fazemos esta... Quer dizer, esta nossa experiência, ela é significativa à medida que cada um de nós, ao fazer a própria experiência, pode dar sentido a ela e, a partir desse sentido, construir um significado que nos identifique com aquilo que nós fazemos. Me parece que esta motivação está intimamente relacionada com a construção da identidade do fazer do professor. Então, a nossa maior dificuldade de conseguir fazer com que os colegas reflitam ou pensem ou se incorporem em trabalhos coletivos está muito ligada à construção da identidade profissional. Então, muitos não se identificam mais profundamente com a profissão, acabam assumindo a profissão não como uma decisão, mas como resultante das condições sociais que ele foi sendo empurrado ao longo
da existência. E se eu entendi bem a colocação da Regina, é fundamental nós refletirmos sobre as nossas experiências, podermos partilhá-las, escrevê-las e divulgá-las para que os outros colegas possam se motivar pela experiência que nós fazemos e pelo significado que nós damos para esta experiência. Eu vou interrompê-lo um pouquinho para pedir ao senhor que faça as suas considerações finais, porque já estamos na reta final do programa, aproveitar então as suas considerações finais sobre o que debatemos hoje aqui no programa. Então, aproveito para agradecer o convite do programa para estar aqui, pelo privilégio de poder estar discutindo, dialogando com os professores e de dizer que nenhuma reflexão se dá isolada das condições históricas e sociais que implicam um projeto político, pedagógico do professor, da escola e das políticas públicas. E dizer aos professores que o fato deles estarem aqui ligados no que nós estamos dialogando possibilita, pelo menos a esses sujeitos, nós e vocês, estabelecermos uma relação e uma experiência diferente nesse processo de formação contínua. Certamente, se nós não conseguimos motivar os outros, nós estamos aqui porque nós temos uma motivação para isto. E só isto já é suficiente para nós começarmos a mudar a nossa realidade a partir desta experiência. Então, eu gostaria de dizer que nós, professores, devemos levar isto sempre à frente porque a nossa identidade depende desta condição. Obrigada, professor. Professor Uirá. Gostaria de agradecer também e, como síntese, eu acho que eu gostaria de chamar a atenção a questão do coletivo também, como já foi colocado. Eu acho que isso é um desafio da escola hoje, né? Tem uma conquista histórica aí dos professores, da classe docente, de ter um espaço para essa discussão, como foi colocado nos próprios vídeos e tal. Mas isso é uma coisa muito importante para que a gente não reduza isso a uma questão do indivíduo, do professor, que ele tenha que pensar na sua formação por si mesmo, né? Isso é uma coisa que também tem que ter uma organização, um planejamento da escola, ser uma coisa explicitada do projeto político-pedagógico, porque senão o professor ele se sente isolado. E né, houve duas falas que discutiram um pouco, que trouxeram essa questão da motivação, e isso é bastante salutar, né, dessa falta de motivação do professor. E eu acho que isso reflete um pouco uma sensação de abandono que o professorado sente, né, tanto pela questão da desvalorização, quanto por conta disso, na questão da formação contínua, né. Forme-se por si mesmo, né, faça a graduação e o resto corre atrás, né? E eu acho isso bastante complicado. Até a luta é coletiva nesse caso. Né? Tem que ser. A gente percebe uma mudança muito grande, né, nos últimos anos, né, de luta por reivindicações salariais, né, de organização coletiva do professorado, né? Obrigada, professor Uirá. Professora Maria das Graças, suas considerações. Agradecer também pelo convite. É um prazer estar discutindo com os professores e com os amigos e colegas aqui presentes, né? E dizer que eu queria destacar duas coisas. Pegando um pouco do que o Uirá falou, né, do coletivo, esse é um espaço também de construção do projeto político-pedagógico da escola. Né? Um projeto que se quer coletivo, um espaço de formação, também é um espaço onde a gente pode se organizar para construir coletivamente esse projeto político mais amplo, né? Um projeto político-pedagógico. Né? E dizer que a formação de professores, isoladamente, ela não constitui a solução, a única solução para os problemas de educação do Brasil. Né? Que ao lado dessa formação, né, os que representam os sistemas de ensino, os próprios sistemas de menores escolas privadas, eles têm que ter, para garantir uma melhoria de qualidade, né, tentar também buscar soluções para as condições de trabalho, para os problemas estruturais da educação no Brasil, porque formação sozinha, sem condição de trabalho, não vai levar a uma melhoria da qualidade que se quer da educação no Brasil, creio eu. A senhora entende que isso faria, inclusive, parte dessa discussão, dessa reflexão sobre a prática profissional? Se isso deve ser um ponto também dentro desses encontros? Né? Certamente, porque eu acho que a formação de professores ela é multidimensional. Ela não pode visar somente a técnica ou como fazer. Ela tem que ter uma dimensão política. E nessa dimensão política, ela vai fazer a análise dessas questões. Me parece. Obrigada, professora. Bom, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu quero agradecer as participações do Evandro Guedin, professor da Universidade do Estado do Amazonas,
do Uirá Fernandes, professor da Escola Santo Inácio, em São Paulo, e da Maria das Graças Nascimento, coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá. No programa de amanhã, vamos discutir os saberes dos professores como ponto de partida para a formação contínua. Não deixe de ver e de participar. A gente se vê amanhã.